Muito bom podermos cantar assim, não é? Eu sei que tem sido uma alegria muito grande para mim poder cantar com vocês desta forma. Vamos abrir as nossas Bíblias mais uma vez hoje à noite, a 1 Timóteo capítulo 3. E enquanto vocês estão procurando aí, deixa eu ligeiramente... obrigado, Lúcio. Deixa eu ligeiramente introduzir aqui o pastor Marcos Feitosa e o Gerlan, que trabalham comigo lá em Salvador. Vocês ficam em pé. O Gerlan e o pastor Marcos são os nossos líderes principais lá na Igreja Bíblica Batista em Itapuã, Salvador. Aliás, o irmão Gerlan faz um excelente trabalho com a filmagem, postando isto na internet, e ele está disposto, ele tem um grande espírito servidor, ama servir ao Senhor, e se alguém interessa aprender mais nessa área, o irmão está pronto a servir também, ok? Pois bem, vamos ler o nosso texto bíblico. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 7. Temos lido diversas vezes, mas vamos ler novamente, lendo em uníssono, como sempre temos feito. Leiamos. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça, incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Senhor, nós não temos suficiência em nós mesmos para a obra a qual o Senhor nos chama. Mas como Paulo diz, a nossa suficiência está na Tua pessoa. Usa este instrumento, então, na proclamação da Tua Santa Palavra hoje à noite, e que venha frutificar com vidas transformadas e igrejas fortes. Nós rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Na verdade, o maior mandamento, Jesus nos disse, é amar o Senhor de todo o nosso coração. E realmente as coisas que nós estamos estudando aqui realmente são uma expressão de amor ao Senhor. Hoje à noite nós vamos estudar, Deus permitindo, os versículos 6 e 7. Primeiramente, não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Quando se trata desse aqui, por um lado, aqui é fácil pensar, mas para mim que já estou no ministério há 49 anos, chegando no mês de setembro, eu não sou mais neófito. Porém, realmente, o ponto principal deste texto não é a questão de ser neófito.
Nós vamos olhar isto já já. Deixa eu mencionar que, por exemplo, a lista aqui em 1 Timóteo capítulo 3 e a de Tito capítulo 1, versículos de 5 a 9, são muito semelhantes. Agora, este aqui que nós estamos estudando aqui primeiramente hoje à noite, não está lá em Tito. E cabe muito bem, então, perguntar por que está aqui e por que não em Tito. E eu creio que a resposta está nisto. Em Tito, ele foi colocado lá, Paulo deixou ele lá, enviou ele para lá, como diz no versículo 5, Tito 1 e 5, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Mais uma vez aqui dá para ver aquilo que eu tenho falado sobre a pluralidade de liderança. Em cada cidade singular, constituir-se presbíteros plural. Mas Tito estava lá então, e nestas igrejas já tinha então pastores? A resposta é não. Tito ficou lá para ajudar as igrejas em escolherem a sua liderança e estabeleceu aqui os critérios. Eram igrejas novas, não tinha homens experientes. No caso da igreja em Éfeso, é diferente. Esta igreja já está estabelecida há mais tempo, ela tem pastores já. E na escolha de novos pastores, e toda a igreja precisa compreender que nenhum pastor vai ficar lá para sempre. Carter já tem 50 anos pastoreando a mesma igreja, poucos atingem isso tudo, mas ele vai morrer também um dia. E a igreja então precisa preparar novos obreiros para que a igreja continue sadia. Então, expliquei porque eu creio que no caso de Éfeso isso importava, porque se então alguém fosse colocado no ministério sendo muito novato, Paulo diz que tem um perigo, onde todo mundo é novato, é mais um entre os muitos novatos, então não tinha o perigo. E é sobre isto que nós precisamos concentrar aqui no versículo 6. Não seja neófito ou novo convertido. Com que razão? Para não suceder que se ensoberbeça. O perigo, então, Paulo diz, é este. Então, se você está trabalhando numa igreja e começando ela, então colocar um novato não seria uma questão do problema que ele está atacando aqui, mas se você está pastoreando uma igreja que já tem vários anos, então colocar um recém-convertido só porque talvez é rico, ou é da família, ou sabe falar, ou qualquer das motivações pelas quais a pessoa poderia colocá-lo, não coloque um novato, porque diz para não suceder que se ensoberbeça. A soberba, primeiramente, a Bíblia diz que o diabo não se
ficou satisfeito com o lugar dele na criação, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. O diabo não ficou satisfeito com aquilo que Deus deu a ele, com a própria posição dele. Do que entendemos, a posição dele era elevadíssima. Porém, apesar de tudo isto, queria uma posição mais alta. E a insatisfação é uma demonstração realmente de soberba. É achar que eu mereço mais do que Deus me deu. Nós homens tendemos a soberba e achar que podemos resolver o problema. Digamos que tem um problema entre nós e a nossa esposa, e a gente ora e trabalha em cima disto e não vê a coisa resolvida, e muitas vezes a nossa arrogância impede que a gente busque a ajuda de alguém. Já no que eu observo, a mulher não tem tanto isto, ela está mais disposta a se abrir e pedir ajuda de alguém. Nós homens achamos que é vergonhoso a gente ter que pedir conselho de alguém. E aí finalmente, muitas vezes quando a gente vai buscar ajuda, já estamos separados do marido ou da esposa. Desculpe, estou falando a homens, então se esposa, né? E aí muitas vezes já está muito tarde para buscar auxílio. Eu quero que vocês saibam que diversas vezes no relacionamento entre eu e a minha querida, nós tivemos que nos humilhar e buscar um servo de Deus que pudesse nos aconselhar, nos ajudar a superar certos problemas. Isto durante os nossos 43 anos de casados. Agora, ao mesmo tempo, tendo falado disto, homens, é lamentável, mas a verdade é que muitas vezes a gente tem dificuldade em buscar alguém com quem nós podemos tratar de algo sério nas nossas vidas, por causa do medo de fofoca. A pessoa vai conversar com outro que não tem nada a ver com a solução do problema. Pastores, isto é muitíssimo importante da nossa parte. É procurar preservar a pessoa sentir que ela pode vir conversar conosco, e nós não vamos espalhar para outra pessoa, a não ser que outra pessoa seja necessária para ajudar na solução do problema. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graças. Por quê? Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão não é uma característica de quem anda soberbo. A humildade é uma virtude necessária no ministério. Todos os grandes servos do Senhor são
caracterizados por humildade e não soberba. A soberba às vezes se expressa com palavras, sim, porém envolve mais do que envolve mais do que palavras, envolve também a nossa atitude. A atitude com que comunicamos aquilo que dizemos é imensamente importante. Em Tiago, capítulo 4, versículo 6, Tiago diz: antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você quer ser resistido pelo Senhor? Ande soberbo, que Ele diz que resiste. Mas aos humildes Ele dá a sua graça. Provérbios 16 e 18 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Você vê um time de futebol ganhando e ganhando, e cresce aquela arrogância: olha quem nós somos. E o que vem depois? A queda. Em Números 12, 3 diz: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Não seria bom o Senhor poder dizer isto de você? Mais do que todos os homens da terra. E qual é a posição que ele ocupava neste tempo? Líder de uma nação de homens que talvez fosse 3 milhões de pessoas. Muita gente. Nós temos um grande exemplo quanto à questão de humildade. Em Filipenses 2 e 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi esse sentimento? Não vamos chegar lá, mas é a humildade. E a ordem é: tenha este sentimento que você vê, sobretudo, num muito maior do que Moisés, Jesus Cristo. Como é que ele demonstrou esta humildade? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, ou em outras palavras, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de escravo, tornando-se em semelhança de homens. Deus veio do céu aqui à terra para se tornar um ser humano como nós, é se humilhar muito. O governador vai sair de onde ele mora, eu não sei onde é a residência dele, mas para morar no seu bairro ou na sua cidadezinha. Entre os seres humanos não se faz isso, a não ser em raras situações onde talvez o chamado de Deus leva a pessoa a deixar uma coisa muito melhor para servir ao Senhor, por exemplo, no trabalho missionário. Mas Jesus veio aqui e ele se tornou um ser humano. E aí dizem: reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Se não bastasse que Cristo veio e se tornou um ser humano,
ele foi muito além disto, ao ponto de sofrer e morrer por você que não merecia, e eu também. Aí é a humildade, é não exigir direitos para nós, é ter um espírito de servo. Aliás, como eu disse aqui, realmente, literalmente, a palavra é escravo. Se a gente se põe em posição de servo para as outras pessoas, nós vamos chorar se eles então querem que a gente os sirva. A gente vai se sentir humilhado se já chegamos com o espírito pronto para servir? Não é então uma coisa, como é que eu digo, uma coisa de rebaixar a pessoa se humilhar. Cristo é nosso exemplo nisto. Como podemos nos tornar humildes? Mateus capítulo 11, versículo 29 diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, porque sou manso e humilde de espírito ou de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Nós temos de quem nós podemos aprender a sermos humildes, a termos um espírito de servir, e servir pessoas que não merecem. A verdade é essa. Ajuda também se nós nos lembramos daquilo que nós merecemos do Senhor. Não é um carro novo, não é uma boa casa, não é nem uma esposa excelente como eu tenho, ou filhos obedientes e assim por diante. A gente não merece isso. Nós merecemos o inferno para sempre. E se nós nos lembramos disto, ajuda-nos a não ensoberbecer. O pecado da soberba já vem de muito longe. Satanás lá no começo é muito ligado então à falta de contentamento, achando que nós merecemos algo melhor do que aquilo que o Senhor nos deu. Um cônjuge melhor, filhos obedientes, bens, posição. Ninguém me reconhece pelo que eu faço. Tudo isso aí faz parte da soberba de espírito. Você é uma pessoa contente? Dizer que eu sou contente significa dizer eu tenho o suficiente. Você pode dizer, neste momento, eu tenho o suficiente. Tudo que você sofre aqui, e não quero fazer pouco disto, talvez você tenha sofrido muito, mas tudo que você sofre aqui ainda é menos do que a gente merece, não é verdade? Entendendo isto, ajuda a diminuir a soberba. Mas tem outro lado, há também o perigo de nos tornarmos soberbos daquilo que temos e somos. Olha o que eu fiz, né? Eu sei que já estudei. Nós já falamos sobre isto na parte quanto a
apto para ensinar. Nós manifestamos soberba também falando muito e não escutando. Na verdade, não tem nada que é maior inimigo da gente realmente aprender e continuar aprendendo do que um espírito arrogante que acha que já sabe de tudo. Aí não aproveita as oportunidades onde estamos, e todos nós devemos buscar, aliás, estar com pessoas que estão mais preparados do que nós, para dela podermos aprender ainda mais. Passando para o versículo 7, diz: pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. A segunda parte aqui, então, é um bom testemunho dos de fora, e isto seria dos descrentes. Os que estão fora da igreja. Quanto a bom testemunho, na verdade, aquilo que nós estamos e temos estudado nesse capítulo tem tudo a ver com ter um bom testemunho, não é? Ser esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua casa. Estas são características de um que vai ter um bom testemunho dos de fora. Agora, tendo dito isto, um homem, por exemplo, irado, não vai ter necessariamente um bom testemunho dos de fora. Ser negligente na provisão para a família seria outra maneira de perder um bom testemunho. Mas também, certamente, devemos pensar no lado positivo. Ele manifesta uma prontidão para servir as pessoas. Nós já mencionamos mais cedo que Daniel, na verdade, tinha um bom testemunho dos de fora. Não é que não atacaram ele, né? Em Daniel capítulo 6, com inveja da posição que ele tinha, mas eles mesmos tinham que admitir que se a gente procurar alguma falta nele, e nós já procuramos, a gente não encontra, porque não existe. Esse é ter um bom testemunho dos de fora. E aí Paulo diz, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Aqui eu peguei a ajuda do comentarista John Gill, um pastor batista lá na Inglaterra, acho que no século XIX. Ele diz, a fim de não cair na condenação e castigo na qual o diabo caiu, cometendo o mesmo crime. Parece que a soberba foi o primeiro pecado do diabo e a causa da sua apostasia. Observe que no versículo 7 diz, é necessário novamente. Lá no início, no versículo 2, ele diz, é necessário. E aqui, chegando no final, ele mais uma vez diz, é necessário. Creio que isto comunica para nós a ideia da necessidade do domínio próprio e da diligência
nestas coisas que nós temos ocupado o nosso tempo aqui estudando. Sendo relaxado, preguiçoso, nós não vamos alcançar isto aqui, não. É bom que lembremos o que Paulo diz em Filipenses 2, 12 e 13. Tem um duplo envolvimento aqui. Paulo diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei uma ordem. É algo que o servo do Senhor é chamado a fazer. Aí Paulo continua dizendo no versículo 13: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. No final de contas, depois de todo o nosso esforço, devemos dizer que tem sido assim. Essa transformação na nossa vida por causa do Senhor. Ele trabalha em nossas vidas a fim de que a salvação e seus resultados venham a serem desejadas e praticadas por seus filhos. Nestes dois últimos versículos, o diabo é mencionado, então, duas vezes, voltando a 1 Timóteo capítulo 3. O diabo é mencionado no versículo 6. O diabo é mencionado mais uma vez no versículo 7. O líder anda na frente. E anda na frente ainda mais do que simplesmente pelo ensino, mas pelo modelo que ele demonstra para o rebanho. E aliás, se lembrem, homens, vocês que não são pastores, quanto a igrejas, você é o pastor do lar. Você marca o rumo por onde a família deve andar e viver. É grande responsabilidade. O diabo sabe isto. E se o que vai na frente sair do caminho, o que vai acontecer com o rebanho? Também se desvia do caminho. Por isso é imensamente importante que a gente compreenda que quem está na frente é especialmente sujeito aos ataques do diabo. Vocês que não são pastores, orem pelos seus pastores, pedindo ao Senhor que proteja-os, para que sejam o modelo que o Senhor quer que todos nós sejamos. O mau exemplo bota o rebanho a perder. E por isso nós até somos sujeitos a certas tentações que os outros não enfrentam. Orem por eles. Eu quero concluir hoje à noite fazendo aquilo que eu prometi mais cedo na semana. Eu queria tratar da questão de remover um pastor desqualificado. Você lembra que eu disse inicialmente que nós tratamos da pergunta: por que Paulo escreve estas coisas para a igreja de Éfeso quando ela já tem pastores? E nós dissemos que tudo indica que tinha alguns que estavam desqualificados. E no capítulo 5, então, eu quero que a gente observe o que o apóstolo Paulo diz quanto a isto. A partir do versículo 19, eu vou ler o texto primeiramente e depois nós vamos
tratar de dar um pouco de explanação. Depois de falar da importância de pagar bem pastor, e deixa eu só explicar uma coisa aqui. Eu sinto que às vezes igrejas pensam, e digo erroneamente, que nós não podemos chamar fulano como um dos nossos pastores porque a gente não tem dinheiro para pagar ele. E as Escrituras falam da importância de remunerar bem. Afinal de contas, como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, transmitir a mensagem de salvação para um pecador que está caminhando para o inferno, e você via a salvação, você recebe algo imensamente maior do que qualquer dinheiro que você possa dar para ele. E além disto, aí é só a questão do novo nascimento. Depois disto, não tem tantas e tantas verdades aqui nesta palavra que fazem imensa diferença no nosso relacionamento conjugal. A sabedoria que o livro nos dá na criação dos filhos. A sabedoria que Deus nos dá quanto a cuidar direito da vida financeira. Cuidar das nossas atitudes, nossos relacionamentos até com os perdidos e assim por diante. É muita bênção. Receber alguns bens de volta, como Paulo diz, em comparação é pouca coisa. Mas tendo dito isto, ele então diz no versículo 19, e eu vou ler o restante do capítulo: não aceites denúncia contra presbítero, quer dizer pastor, né? Mas comumente usado por nós, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outro só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Voltando então para examinar o texto, e estamos falando sobre a remoção de alguém desqualificado. O versículo começa dizendo: não aceites denúncia contra presbítero. Ponto final aí. Alguns acham que deve ser assim. Aquela imunidade parlamentar. Pode cometer crime à vontade, mas não tem que prestar contas quanto a isto. A exortação é dada justamente porque o diabo ataca pastores, inclusive com mentiras. Mentiras para destruir o testemunho daquele que é o modelo para o rebanho. Já tenho lido histórias
de grupos, especialmente de rebeldes que levantam mentiras para atacar o caráter de pastores. E por isso, a igreja precisa ter muito cuidado. Mas como eu disse, não aceites denúncia contra presbítero. O texto continua dizendo, se não exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Por que isto? Pessoas são levadas por Satanás para destruir os verdadeiros servos de Deus, levantando mentiras. Aliás, no grupo de pastores aqui, a gente ouviu um caso disto na semana passada. Né? Mas muitas vezes neste mundo em que a gente vive, a gente vê pessoas querendo que uma testemunha seja suficiente, pelo menos quando a pessoa quer ver aquela pessoa derrubada. Mas por outro lado, quando se trata de uma testemunha que é contra um dos seus, aí já não quer atender mais. É uma falta de integridade isto, e neste mundo tem muito disto rodando atualmente, mas entre o povo de Deus precisa de ser diferente. Precisa mais de uma testemunha. Não é verdade que até diante da justiça precisa disto? E é bíblico. Nós vivemos num mundo cheio de mentiras. E as testemunhas precisam serem questionadas bem quanto aos detalhes para ver se entra em conflito, se tem integridade na testemunha das duas pessoas. Na lei, já no Velho Testamento, isso não é coisa nova. Lá no Velho Testamento, Deus disse que ninguém deveria ser morto por algum crime que alegaram que ele cometeu, sem ter 2 ou 3 testemunhas. E obviamente isto significa que às vezes chegar até a ser demonstrado que de fato a pessoa é culpada, talvez demore mais, mas precisamos seguir isto. Precisa ter 2 ou 3 testemunhas. Agora, ele continua dizendo no versículo 20, quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Isso me faz lembrar de um caso que eu ouvi lá em Salvador, o pastor Dio realmente que já estando lá em Portugal, que pediu que eu conversasse com essa pessoa, que eu conhecia bem pouco, mas ele me contou que ele tinha sido colocado na responsabilidade de começar uma congregação em certo bairro, e lá em 2 anos, não era das nossas igrejas não, tá? Mas dentro de 2 anos, segundo ele, já tinha um grupo de 100 pessoas. E ele estava no meio de um sistema, de uma hierarquia, tinha outros pastores acima dele, e o pastor superior a ele trouxe para ele, dizendo, receba essa jovem, ela está nos dando problema no outro canto, aí receba ela como parte da sua igreja. E
dentro de pouco tempo, então, ela confessou que estava tendo relações sexuais com aquele pastor que trouxe ela para lá. E, verificando o fato, este pastor, então, levou o caso ao superior daquele que foi acusado. E lá, o superior disse: esse aqui é dos nossos, te cale. Ao qual ele, então, disse: pois está aqui a chave, eu não vou mais cuidar desta igreja nessa situação. E eu diria que ele foi prudente nesse sentido, de que se tinha que trabalhar debaixo de tal liderança, deveria sair mesmo. Mas estou falando sobre isto porque ele então foi para a igreja e, no caso, a esposa dele tinha tido bebê 15 dias antes deste acontecido, e ele disse para a igreja que a esposa não estava passando bem, estava de resguardo, e então ele ia entregar a igreja por causa disto. E ele então me contou que ele julgou: a igreja é nova, só tem 2 anos, muitos novos convertidos, não quero envergonhar o nome do Senhor, não vão saber cuidar disto. E aí o que aconteceu? Dentro de, não lembro exatamente, mas foi talvez não mais do que 1 mês ou 2, e as pessoas vieram para ele dizendo: por que você não nos disse porque estava saindo? Ele não atendeu o que diz aqui neste texto. É bem possível que ele nem tinha conhecimento deste texto. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos. Se repreende na presença de todos, então ele está qualificado pastoralmente. A primeira palavra que nós estudamos foi: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. E se ele é repreendido na presença de todos, obviamente não está qualificado, tem que ser removido. A razão sendo para que os demais temam. Muitas vezes me parece que a gente pensa que nós vamos preservar o nome do Senhor por não tratar de escândalo publicamente. Mas o que diz aqui no versículo 20 é esconder o caso? Não, né? Repreende-o na presença de todos. Veja a seriedade com que isto deve ser feito. Nós vemos no versículo 21. Já tive que tratar de caso assim. E esse versículo me impressionou imensamente. Conjuro-te perante Deus. Aí já deve ser bastante, não é? E Cristo Jesus. Mas além disto, ele ainda diz: e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos. Quais conselhos? Não aceitar a denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 pessoas, e repreender os que vivem no pecado publicamente. Ele diz: guarde isto. Eu te chamo a esta necessidade absoluta de cumprir a coisa
ao pé da letra do jeito que estou dizendo. Que guardes estes conselhos, aí duas coisas: sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Prevenção não preciso nem examinar o caso não. Esse aí, já não gosto dele, quero me ver aliviado dele, né? Isso é prevenção. Já mente contra sem nem ouvir os fatos. Deus detesta que façamos isto. O outro lado é a parcialidade. Este aqui é da nossa família. Mexe com o coração, porque é da família. É envergonhar a mim mesmo, disciplinar alguém da minha família, né? Ou este aqui é amigo, ou é rico, ou é muito bem afamado na cidade. Muitas são as vezes quando pessoas são muito carismáticas, muito bem queridas, e muitas vezes crescem na soberba por causa disto, e caem a envergonharem o nome do Senhor. É como o caso que acabei de citar lá em Salvador. Este é nosso, a gente esconde, a gente se cala. Aí Paulo diz: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo impuro. Impor as mãos aqui é um reconhecimento público que esta pessoa foi chamada por Deus para o ministério e que reconhecemos a sua qualificação para o ministério pastoral na igreja do Senhor. E ele diz então: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não reconheça rapidamente demais alguém como sendo pastor. Cabe muito bem junto com aquilo que nós vimos, não seja neófito, né? Quanto a isto, não acho prudente nem um pouco a gente marcar durante o dia um exame doutrinário de alguém para ordenação e na mesma noite já está proclamado o reconhecimento público pela igreja. Isso presume que a pessoa já vai ser aprovada. Já fiz parte de ordenações que me arrependi de ter sido parte. Paulo diz: não imponhas precipitadamente as mãos sobre ninguém. Muitas vezes o exame de ordenação se limita quase exclusivamente a fazer perguntas doutrinárias. Outro erro que eu creio que muitas vezes é cometido quanto à ordenação. O ensino é importante? Com certeza, muitíssimo importante. Porém, o exemplo também é. E é sobre isto que nós temos estudado aqui. A ênfase de tudo que nós temos visto aqui em 1 Timóteo capítulo 3, a parte do conhecimento bíblico é uma pequena parte do todo. Então,
A igreja chama um grupo de pastores para examinar a doutrina do candidato e não sabe quanto às outras características. Não sabe como é que vai o lar dele. E às vezes pode aparentar que vai bem e só ser uma farsa. Não sabe se ele é hospitaleiro, não sabe como é o testemunho dele na comunidade, não sabe se ele paga as contas. E aí aprova alguém, impõe as mãos e precipitadamente, porque não sabe do caráter da pessoa. Por isso, pelo menos quando eu estava em frente desta parte aqui por um pouco de tempo aqui no Ceará, eu disse: nós precisamos dizer para a igreja que vai ordenar um pastor, que ele deve ensinar os seus líderes as qualidades de 1 Timóteo capítulo 3 e dizer: irmãos, o grupo que vem me examinar quer saber de vocês se você tem essas qualificações, se você tem este caráter, se eu tenho esse caráter. E então este grupo dando um relatório para aqueles que estão examinando. Eu acho um grande abuso deste texto, um grupo de pastores simplesmente examinar doutrinariamente. Depois se tornou cúmplice, é sério, hein? Cúmplice do pecado de outra pessoa. E por isso Paulo diz: conserva-te a ti mesmo puro. Não seja neófito, para que não se ensoberbeça. A soberba é um grande perigo. Você anda com humildade, você demonstra isto ao liderar o rebanho. E além disto, então no versículo 7, você tem um bom testemunho dos de fora. Isso é necessário, como toda essa lista é. E não só quando a gente começa, mas até o final. Nenhum de nós, humanamente, tem isto a não ser pela regeneração, começando com isso, e a graça de Deus operando nas nossas vidas. O começo foi: não seja neófito. Cabe muito bem aí uma palavra a vocês, rapazes, ou talvez recém-casados, que almejam o ministério pastoral. Não busque elevação de reconhecimento rapidamente. Nós podemos trabalhar sem ser reconhecido? Aliás, quem já se envolve na obra, mesmo sem ser reconhecido, está demonstrando parte do chamado, da qualificação dele para o ministério. Ele está disposto a trabalhar, nem que ninguém reconheça, porque ele está fazendo para o Senhor. Então, não seja apressado na busca de reconhecimento, não. Não é bom que seja um neófito. Obrigado, ó Pai, mais uma vez pela Tua palavra que nós temos estudado aqui hoje à noite.
especialmente, Senhor, nos livra da soberba. O Senhor resiste aos soberbos. Em um espírito de insatisfação, de ingratidão, demonstra soberba. Quando nós temos a ideia que nós merecemos, seja dinheiro, reconhecimento, família ou bens, ou seja o que for, mais do que o Senhor nos tem dado, na verdade faz parte da soberba. Nos purifica disto, Senhor, nos faz mais como o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós suplicamos no nome do Senhor Jesus. Amém.